Institutos sagrados de Deus. Tão logo o homem pecou, foi dado estatutos para Adão e sua descendência. Ali devia se fazer um altar e oferecer um sacrifício como reconhecimento do seu pecado e como necessidade de um Salvador. Então, isso durou muito tempo. Depois, Deus instituiu outro estatuto, a Páscoa. Ali era uma representação também do sacrifício glorioso de Cristo como Salvador para salvar o homem. E uma lembrança de como Deus tinha salvado Israel e uma figura do libertamento do poder de Satanás, futuramente por Cristo Jesus. Esses estatutos nunca foram suspensos, nem por guerras, nem por calamidades, não podia suspender. Era o sacrifício da manhã e da tarde. Isso no Velho Concerto. Mas foi prometido por Deus estabelecer um novo concerto, o concerto da paz. Isto quando o Messias viesse, e foi prometido a vinda do Messias. Diz o profeta Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este seria o príncipe do novo concerto. Ele estabeleceria um concerto com o seu povo, chamado Novo Concerto. E a sua lei seria escrita no coração daqueles que aceitassem o concerto estabelecido por este Messias, este príncipe da paz. Isto se cumpriu no ano 31, aproximadamente, quando Jesus Cristo estabeleceu um novo concerto. Já na véspera da Páscoa judaica, não vamos confundir com a Páscoa pagã que celebra hoje, como foi celebrada agora no dia 10, enquanto a Páscoa bíblica é no dia 1º de abril, foi ali que Jesus fez o concerto com o seu povo. E então, Jesus reuniu os seus discípulos, celebrou a última Páscoa, que terminava ali, naquela noite, e estabeleceu um novo concerto. Agora o concerto devia ser selado, ratificado com sangue, mas não com sangue de animais, mas com sangue do Messias prometido, que libertaria o povo do pecado. E assim foi. Ele mandou Pedro e alguns dos seus discípulos ir a um determinado lugar preparar um salão para a reunião da celebração do novo concerto. Ali ele celebrou a Páscoa do Velho Concerto e estabeleceu o novo concerto também com um estatuto chamado Ceia do Senhor. Como foi que ele estabeleceu esse estatuto? Ele estabeleceu esse estatuto simbólico. Ele colocou vinho na mesa e colocou pão asmo na mesa. Pão asmo quer dizer sem pecado. O corpo de Jesus também devia ser sem pecado. Então Jesus tomou o pão, deu graças depois de terminar a Páscoa, da primeira ceia, e deu aos seus discípulos dizendo: olha, isto aqui é o meu corpo. Quer dizer, em símbolo, não real, carne e sangue,
mas simbolicamente Jesus deu aos discípulos o pão sem fermento, simbolizando o seu corpo, que ia ser morto no outro dia, ia ser dilacerado. E em seguida também ele pegou um cálice, ou um copo de vinho, e disse: este copo é a nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Ele está ratificado com o meu sangue. Veja só, pegou o cálice e mostrou: este cálice que está cheio de vinho é a nova aliança que eu faço com vocês. E a minha lei agora vai ser escrita não em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos vossos corações. E vocês devem passar isto a todos e fazer também isto em memória de mim. E todas as vezes que vocês fizerem isto, anuncie a minha morte até que eu volte. É um estatuto sagrado e perpétuo, não devia ser suspenso por nada. Ele estabeleceu naquele novo conceito simbólico um copo para todos, não copos para um, cada um o seu, não, um copo para todos. Esse negócio de individualista não existia na mente de Cristo e nunca existiu na mente de Deus. Sempre a mente de Deus era de unificação, união, aconchego, não afugentar-se. Veja só. Então, Jesus também estabeleceu o lava-pés em dupla. Então, lavai os pés uns aos outros. Não devia ser suspenso em tempo nenhum. Mas havia de chegar um tempo que o povo de Deus devia ser provado. Satanás colocou na mente de muita gente, de muitos cristãos e até do remanescente, de alguns ministros do remanescente, de que um cálice para todos pega doença, que aquilo que Jesus fez tem que ser mudado. Um para todos pega doença. Mas Deus permitiu que viesse uma doença contagiosa no mundo inteiro para provar os medrosos que tinham medo de doença, de pegar doenças. E agora, quando esta pandemia assola o mundo, que é o coronavírus, que veio para mostrar o que estava no coração do seu povo, e então agora suspenderam a Santa Ceia. Por quê? Porque na Santa Ceia tem que lavar os pés. E no contato é o meio mais fácil de transmitir o vírus para outra pessoa. A saliva nem tanto, mas o contato ou a aproximação, porque o vírus está no ar, em gotículas de saliva. A pessoa que fala transmite 2 ou 3 metros gotículas de saliva que sai no ar, com milhares e milhares de vírus do coronavírus. E então agora suspenderam a Santa Ceia até acatar uma decisão do mundo, das autoridades, que um cristão não pode chegar perto do outro. Separou completamente justamente o que o diabo quer. Não pode orar mais juntos, não pode visitar o outro, fica 4 metros de distância para não pegar doença. Cadê a fé desses cristãos, meus irmãos? Onde está a religião deste povo? Como eles podem dizer que são um reformista, crente, um remanescente que confia em Deus, suspendeu os ritos sagrados, as instituições sagradas, com medo de Satanás,
com medo de uma obra satânica que ele jogou no mundo? Cadê o poder de Cristo? Cadê o poder de Jesus Cristo para, neste momento, cumprir a sua promessa? Na sua tenda não chegará praga alguma. E se você for fiel, nunca porei as doenças que pus sobre os egípcios. Este medo demonstra que as pessoas não estão seguindo os caminhos de Jesus Cristo. Eles têm medo, quem tem medo porque deve. Se eles estão fugindo porque tem uma dívida, está correndo do acreedor. E por isso que eles estão fugindo de Deus, querendo se esconder. Mas se esconder aonde? Não tem onde se esconder da vista de Deus. E por isso, agora não estão executando a ordem de Deus, o estatuto estabelecido por Cristo, a nova aliança. Não estão oficiando o estatuto que Deus estabeleceu como a nova aliança, a Santa Ceia do Senhor. Se não pode fazer em grandes aglomerações, se os governos proíbem abrir as igrejas, tá certo, eles não querem, bom, mas vamos nos reunir em casa, 2 famílias, como diz a Bíblia. Quando a praga assolava o Egito, Deus não suspendeu a Santa Ceia, não, isto é, a Páscoa. Ele mandou que celebrasse a ceia com as portas fechadas. Mas uma família ou 2 se reunisse ali e celebrasse a Páscoa. Cadê estes ministros que estão cumprindo o seu dever fazendo assim? Reunindo 2 famílias em cada casa e celebrando a ceia do Senhor como Jesus Cristo mandou? Eles mesmos fugiram, estão escondidos com medo. Por que estão com medo? Porque devem? Senão não fugiria. Meus irmãos, é tempo de prova. Chegou a hora de nós examinar a nossa vida e sabermos que estamos em falta com Deus. Se eu estou em falta com Deus, eu tenho medo. Mas agora eu devo ir a Ele pedir perdão e então acaba-se o meu medo, porque Ele paga a minha dívida. E eu não tenho mais medo de chegar a Ele. E é o que deve fazer cada um reconhecer o seu pecado, confessá-lo e deixá-lo. E depois, se chegue a seus irmãos, celebre os estatutos que Deus instituiu através do seu amado Filho, quando estabeleceu a Santa Ceia. E eu estou vendo um afastamento dos irmãos. Agora é o que o diabo queria. Um irmão não pode chegar perto do outro, não pode saudá-lo. Mas onde está a promessa? Não pode lavar os pés porque vai contrair o coronavírus. Não pode tomar a ceia porque vai contrair o vírus. E agora? E a promessa? Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, a nós, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo. Quer dizer, em pleno risco de vida, não podia se separar, e esta promessa tinha que se cumprir: lavar os pés uns aos outros e saudar os irmãos com o ósculo santo na Santa Ceia do Senhor. Aí a sinagoga de Satanás, que são os ímpios, medrosos que fogem para cá e para lá, aí vai reconhecer que o povo de Deus é aquele que não suspendeu os estatutos sagrados. Meus irmãos, põe a mão na consciência, meus irmãos, colegas do ministério. Façam o trabalho que Deus mandou. Não tenha medo, porque Deus disse, e a sua promessa é: se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Agora, se você conhecer uma pessoa doente, infestado de coronavírus, e você vai ter contato com ele, aí você está tentando a Deus. Mas você se afastar dos irmãos que você não sabe se eles estão doentes é um crime.
Isso não pode se fazer, meus irmãos. Você não sabe que ele está doente. Se você se chegar com ele e saudá-lo, não tem nenhum problema, porque você não está tentando a Deus, você não sabe. Agora, se você souber que ele está doente e você fizer, aí sim, aí você está tentando a Deus. Não devemos nos afastar dos irmãos, supondo que eles estão doentes. Este é o mal que tem causado separação na igreja de Deus e tem separado os irmãos uns dos outros. Aqui chegou um casal, até de parentes, ficaram 50 metros de distância de mim. E eu fiquei triste. Eu disse: vocês estão doentes? Eles disseram: não. E por que vocês estão com medo de chegar? Porque o Pança está doente, a suposição. E foram embora e não me saudaram. Que coisa terrível. A igreja de Deus está nessas condições. Hoje um irmão me falou. Eu cheguei perto do irmão e ele correu. Correu de mim. Isto é o que Satanás quer. Isto é o que Satanás deseja. Ele está sorrindo neste momento, vendo o estatuto de Deus jogado por terra, suspenso, e aquilo que Jesus mandou fazer não está sendo feito. Portanto, está aí a tremenda prova do povo de Deus, da igreja de Deus. Deus tenha misericórdia do seu povo. Cumpra o seu dever, meus irmãos. Reconheça que Deus existe, que Ele é um Deus poderoso. Se você está com medo, porque você deve. Então o que você deve fazer? Vá aos pés do seu acolhedor e peça perdão, que Ele lhe perdoa. Aí você perde o medo. Aí você não tem mais medo. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus tenha compaixão de vocês.